Grande vitória do Botafogo, que volta a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que fez um bom jogo, principalmente um bom segundo tempo, e saiu vencedor. Deu a lógica, assim podemos dizer. O Botafogo tem um time melhor do que o Fortaleza, que é uma equipe extremamente organizada, mas tecnicamente o Botafogo, se você pegar jogador por jogador, é muito mais time do que o Fortaleza. E também dentro de campo hoje, o Botafogo foi extremamente superior do primeiro ao último minuto. O Botafogo foi melhor e mereceu sair vencedor. Placar justo do jogo de hoje, 2-0 Botafogo sobre o time do Fortaleza. Um jogo que no primeiro tempo Fortaleza marcou bem a maioria das jogadas do Botafogo. O time do Fortaleza com a marcação, principalmente no iniciozinho do jogo, muito bem encaixada, trazendo dificuldades ao Botafogo. Um Fortaleza que praticamente abdicou de atacar para somente se defender e jogar pelo resultado de empate, que o manteria na liderança do campeonato. Só que estava desenhado. Dificilmente o Botafogo passa um jogo dentro do Newton Santos sem marcar um golzinho sequer. E quando você faz a opção por se defender o jogo todo contra um time como o Botafogo, uma hora ou outra a bola do Botafogo vai acabar encaixando, uma jogada, uma finalização, um lance individual de algum jogador, e o Botafogo vai fazer o gol. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo que o Botafogo já foi superior, já foi melhor. Claro, o Fortaleza tentando jogar no contra-ataque. Um Botafogo com a grande oportunidade de gol do Igor Jesus, que acabou não fazendo, mas um Botafogo com mais volume, conseguindo encontrar melhores soluções do que o Fortaleza. O gol do Botafogo estava muito mais próximo do que o do Fortaleza. No segundo tempo, o Botafogo volta melhor ainda. A gente percebe uma subida de produção do Thiago Almada e o Luiz Henrique também, que sobe de produção. Botafogo vai criando suas oportunidades de gols, com algum chute de média a longa distância do Luiz Henrique, um Thiago Almada também entrando um pouquinho mais no jogo, o Igor Jesus, que não tinha feito um bom primeiro tempo, melhorando na segunda etapa. Se não fosse o gol anulado do Igor Jesus, né, ele poderia ter feito um hat-trick no jogo de hoje, numa jogada que começa com o Thiago Almada, que consegue encontrar bem o Fernando Marçal. O Botafogo perdeu no iníciozinho do jogo o Cuiabano lesionado, mas o Marçal conseguiu entrar e deu conta do recado no jogo de hoje. Defensiva e ofensivamente falando, ele fez um jogo bem equilibrado, bem ok. Só que o gol do Botafogo surge por conta das substituições do técnico Arthur Jorge. Ele tirou o Luiz Henrique, uma substituição muito ousada, você tirar o jogador que mais desequilibra tecnicamente para o seu time. Ele tira o Luiz Henrique e coloca o Matheus Martins e coloca o Tiquinho Soares no lugar do Savarino. Passa o Almada para jogar na ponta pelo lado esquerdo, Matheus Martins na ponta pelo lado direito. E o porquê que a substituição dele foi decisiva? Porque o Igor Jesus, que jogava no ataque mais pelo lado esquerdo, passa a jogar no ataque pelo lado direito, e quem vai fazer aquela função que ele está fazendo antes é o Tiquinho Soares. E se vocês perceberem, os dois gols do Igor Jesus são pelo lado direito. Na hora que ele abre para receber o lançamento, esse desencaixe de marcação, que ele estava na esquerda e passa para a direita, troca o zagueiro que vai marcar o Igor Jesus, é o ponto decisivo para sair o primeiro gol do Botafogo. Claro, todo o lance do grande lançamento do Alexander Barbosa, muito mérito para ele, mais mérito ainda para a grande matada e finalização do Igor Jesus, mas essa simples e pequena mudança de posicionamento faz o Botafogo marcar o seu primeiro gol. E no segundo gol já estava também escancarado, Botafogo com um contra-ataque pedindo, Fortaleza adianta o seu time. O Fortaleza não tem como sua grande característica ser um time que vai tão bem com a bola nos pés e consegue se defender de contra-ataques, e o contra-ataque do Botafogo é muito forte. Muita inteligência do Tiquinho Soares no passe de calcanhar para encontrar o Marlon Freitas, que encontra cara a cara com o goleiro, o Igor Jesus, e Botafogo 2-0 no Fortaleza. Resultado mais que merecido. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo foi muito melhor do que o Fortaleza. E claro, obviamente, o grande destaque vai hoje para Igor Jesus, o autor dos dois gols do time do Botafogo. Vamos ver então como é que foi a vitória que colocou o Botafogo novamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Cuiabano sai lesionado muito cedo do jogo. E o Cuiabano é uma peça importantíssima para o funcionamento do time do Arthur Jorge. É um lateral que ataca muito, lateral que dá profundidade ao time. E entrou o Marçal, que conseguiu fazer um bom jogo, Marçal conseguiu cumprir o papel que foi lhe dado hoje na partida.
O Botafogo tentando utilizar bastante as laterais do campo com essas bolas longas. Já tinha tido uma bola longa para o Cuiabano, depois foi tentado também com o Matheus Ponte durante o jogo. Essas bolas do Marlon Freitas fatiadas, tentando encontrar os laterais, que ultrapassam muito. Tentativa aí do Fernando Marçal. Mas um jogo um pouco enroscado para o Botafogo no início, né? Um time do Fortaleza marcando bem, sem dar muitas possibilidades. Todo atrás da linha da bola, não fazer nenhuma questão de pressionar o Botafogo em cima, pelo contrário. Falta aí em cima do Bruno Pacheco. Fortaleza tentava algumas escapadas, até levou certo perigo em algumas, mas nenhuma grande finalização para colocar medo no John. Para um time que era líder do Campeonato Brasileiro até o momento, você sempre vai esperar mais do que fez o Fortaleza no jogo de hoje. E aí esse lance foi talvez a jogada mais perigosa do Fortaleza no jogo, né? Esse contra-ataque que, se o passe sai um pouquinho mais certo, poderia colocar o Breno Lopes cara a cara com o John, mas o John saiu muito bem do gol também. Muito bem mesmo, impede a bola de chegar no jogador com condições de uma finalização. Lance de falta do Marlon Freitas em cima do jogador do Fortaleza. Mas um jogo muito controlado para o Botafogo. Em momento algum eu vi o Botafogo perdendo esse jogo. Esse corte do Luiz Henrique é muito bonito. Pena que ele não conseguiu concluir a jogada, até o Arthur Jorge bota a mão na cabeça, porque talvez era para ele ter chutado de direita. Quando ele cortou para a direita era para ter finalizado. Ele tentou dar mais um corte e aí acabou perdendo o time da jogada. Bola aí do Almada para a área. Esse lance aí do Igor Jesus, pelo amor de Deus, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus. Aqui tem que fazer o gol, mas ele se redimiu depois. No segundo tempo ele se redimiu. Calma, era só o ensaio para o que estava por vir no segundo tempo. Grande bola do Savarino, livre de cara para o gol. Ele acabou não conseguindo acertar o movimento do cabeceio. Tentativa de chute do Savarino. Aqui já passou aqueles primeiros 25 minutos de jogo mais enroscados. O Botafogo já começou a encontrar mais jogadas na zaga do Fortaleza. Desencaixou um pouco mais a marcação. Conseguiu encontrar alguns passes interessantes, colocando seus jogadores de frente para o gol do Fortaleza. Mas ainda estava faltando algo, né? Esse lance aí realmente não foi pênalti, né, rapaziada? A bola acaba pegando no rosto do jogador do Fortaleza. Não foi pênalti, a gente tem que ser justo. Não foi nada. Se pega no braço era pênalti. O juiz achou que tinha pegado no braço, mas não pegou. Pegou no rosto dele. O juiz deu pênalti a princípio, mas depois foi no VAR e consertou, né? Fez a justiça acontecer. Uma coisa que o Botafogo não quer é ganhar tendo que prejudicar o outro time. Ganhar justo e limpo na bola, como foi aí, pô, fica muito mais bonito, né? Pênalti que não aconteceu, o juiz foi lá, anulou. E deu amarelo pro Gregory por reclamação, eu acredito, né? Mais uma bola que sobra igualzinha pro Marlon Freitas. Essa aí ele pegou de primeira, mas não conseguiu dar direção na bola para colocar ela no gol. Mas aí, novamente, uma bola sobrando pro Marlon Freitas. Aí no segundo tempo o Botafogo melhora. Obviamente o Arthur Jorge faz algumas substituições no posicionamento da equipe. Pequenas substituições no posicionamento da equipe que trazem encaixes para o Botafogo conseguir ser mais perigoso. Você percebe aqui nessa jogada do Luiz Henrique, ó. Corta um, corta dois, consegue fazer a finalização. Você já vê mais jogadores do Botafogo entrando dentro da área, causando dúvida ao adversário. E aí vai no talento também do Luiz Henrique, que voltou mais endiabrado ainda para o segundo tempo novamente. Mais a jogada do Luiz Henrique, chamando a responsabilidade para ele. Isso eu acho muito legal. O Luiz Henrique chamar a responsabilidade para ele. Ele sabe que hoje ele é a referência técnica do Botafogo e ele faz mais uma vez essa jogada. O João Ricardo aparece para defender. Esse lance aqui o Savarino buscou a finalização, até porque o Igor Jesus estava marcado. Ele viu uma boa possibilidade de chutar no gol.
Uma boa bola que o Alexander Barbosa encontrou entre linhas. Alexander Barbosa hoje é um jogador que vale a gente destacar. Fez um grande jogo defensiva e ofensivamente falando. Ele e o Bastos foram muito bem na defesa. Cara, olha essa canetinha do Luiz Henrique, né? Qualquer nota. Qualquer nota. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa. O Sacha veio de garfo, mas era dia de sopa. Aí foi o gol anulado. Bem anulado, né? Porque o Marçal tava um pouquinho à frente. Foi marcado o impedimento. Mas o Igor Jesus já tava mostrando. Calma, que daqui a pouco vai ter os gols. Calma. Poderia ter sido um hat-trick, né? Um pezinho a menos ali do Marçal para trás. Era o hat-trick do Igor Jesus no jogo de hoje. Mas estava impedido, o juiz foi lá, anulou. Teve esse lance polêmico, pediram pênalti pro Fortaleza, mas eu não vi pênalti, o Barbosa tocou na bola. O pé do Lucero estava no alto, não foi, eu não achei nada nesse lance. É um lance de falta do Bastos. E aqui é muito decisivo. As substituições hoje do Arthur Jorge foram extremamente decisivas para a vitória do Botafogo. O dedo do treinador foi decisivo no jogo de hoje. Você deve ter criticado quando ele tirou o Luiz Henrique, mas foi muito decisivo. Esse lançamento do Alexander Barbosa para o Igor Jesus, nessa faixa do campo. O Igor Jesus só tá aqui porque o Tiquinho tá lá no lado esquerdo, que era onde tava o Igor Jesus. Antes quem tava jogando até mais por dentro era o Thiago Almada. E aí o Igor Jesus trocando de lado. Abre essa possibilidade, desencaixa a marcação do Fortaleza e o domínio dele é qualquer coisa, né, no peito. Chama a bola de meu bem e faz um belo gol o Igor Jesus. Golaço, golaço. Pelo lançamento do Alexander Barbosa, que mapeia muito bem o Igor Jesus. A movimentação dele abrindo o espaço e a matada no peito. Sensacional. E a finalização, qualquer coisa. Golaço, golaço, golaço do Igor Jesus. Belo gol do Botafogo. Mais um. Hoje foi proibido gol feio. E aí o Kamehameha do Igor Jesus. Mais uma jogada do Botafogo. Que, assim, o Fortaleza vai buscar sair. Vai buscar sair do campo de defesa depois que tá perdendo o jogo. Mas não conseguiu ser perigoso em momento algum. Tanto que você vê, o Botafogo ainda continua sendo mais perigoso. Essa boa finalização do Tietê. Tietê entrou bem na lateral direita no lugar do Matheus Ponte. Não que o Matheus Ponte estivesse fazendo um jogo ruim, mas o Tietê consegue entrar bem no jogo. E aí o gol do Botafogo, contra-ataque de Almanac, né? Golaço. Tiquinho. A inteligência do Tiquinho Soares para encontrar o passe de calcanhar pro Marlon Freitas é qualquer coisa. Ele dá o passe no vazio pro Marlon Freitas, livre. E aí o Marlon Freitas só tem um trabalho de mapear a jogada e encontrar o Igor Jesus. E aí a velocidade do Igor Jesus, que tá na frente porque sabe que ele é mais veloz que o Tiquinho para um contra-ataque e o Tiquinho é mais técnico para organizar a jogada. Então é tudo muito bem tremado no Botafogo, que merecidamente sai com os 3 pontos e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Um Botafogo muito forte e cada vez mais difícil de ser batido. Essa é a verdade. O Botafogo hoje ganhou com... eu não vou falar com facilidade do Fortaleza, mas com muita imposição, mostrando que é mais time. Hoje foi isso. O Botafogo mostrou que é mais time do que o Fortaleza e ganhou o jogo de forma merecida. Destaque para o Igor Jesus pelo jogo que fez. Alexander Barbosa e Bastos muito bem. O John um pouco exigido. O Marçal entrou bem no jogo. O Matheus Ponte, quando esteve em campo, foi bem. Não foi um jogo esplendoroso, mas fez o feijão com arroz. O Tietê também entrou bem no jogo. O Marlon Freitas fez uma boa partida, uma assistência, conseguiu encontrar bons passes, teve um bom controle. O Gregory também fez um bom jogo, atacou bem em alguns momentos, defendeu bem também.
O Almada cresceu muito no segundo tempo, gostei demais do segundo tempo que fez o Thiago Almada. O Luiz Henrique também fez um início de segundo tempo muito bom. É o jogador mais diferenciado tecnicamente do Botafogo, sem sombra de dúvidas, e talvez mais diferenciado no momento também do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Igor Jesus, o cara do jogo, fez os 2 gols. Tiquinho Soares entrou bem, participou do segundo gol. E o Matheus Martins entrou bem também, recompôs alguns lances importantes, tentou atacar em outros. E o Savarino, para completar, fez uma partida que poderia ter dado uma assistência naquele cruzamento para o Igor Jesus. E é isso. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!